Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Iremos dar continuidade ao nosso estudo, alimentar um pouco aqui da palavra de Deus, pegar sabedoria para que nós possamos cada dia estar mais próximos do nosso Deus e seguir as instruções diretamente do céu, para que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor com Cristo e tomar posse de todas as riquezas, de todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, o livro de Gênesis 46, vamos orar, né? Senhor Deus, nós te agradecemos pela essa oportunidade que estamos tendo de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, para que nós possamos, ó Deus, alimentarmos e voltarmos aos Seus princípios, ó Deus. Não os princípios dessa terra, que nos confunde, que não vem da sabedoria do Senhor, muitas situações, que não tem critérios, que muitas vezes são tendenciosos e abomináveis ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos aquelas pessoas que estão nessa chuva abençoada, mas que estão passando por algumas dificuldades de moradia, que estão perdendo algumas situações, que cada um venha procurar e buscar ao Senhor e transformar as vidas, ó Pai. Que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa consolá-los nesse momento. Colocar pessoas, ó Deus, para que possa, em nome de Jesus, ajudar essas pessoas da forma que elas necessitarem e usarem de sabedoria, ó Pai, para que elas sejam ajudadas. Tire, Senhor, todo especulador, todo homem mau, todo aproveitador dessas situações, e que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa tirar todo o engano, que possa nos dar sabedoria, entendimento dessa palavra nesse dia de hoje, aonde chegar esse vídeo, aonde chegar essa palavra, que seja exortado, que seja consolado, que seja, em nome de Jesus, uma palavra-chave na vida da pessoa, de transformação, de cura, de libertação, e de ânimo, para que volte a fazer aquilo realmente que o Senhor tem para aquela pessoa nessa terra. Que venha cumprir o propósito, Pai, o propósito do reino de Deus. Em nome de Jesus, que o seu nome seja exaltado e glorificado. Amém? Pessoal, a gente tem que... A chuva é boa, é de Deus, e tem pessoas que nesse momento realmente estão passando por algumas dificuldades, que nós possamos saber ajudar, que nós possamos ser transformadores na vida de cada dessas pessoas, né? E que eles possam também usar dessas dificuldades para mudar a vida, de repensar, de ver a questão de alguns valores, né? Então toda dificuldade, que a gente venha passar em nossas vidas, algumas situações que mudam completamente a situação, nós temos que ter aí também um aprendizado, né? Então vamos lá. Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Gênesis 46. Partiu, pois, Israel. Quem que era Israel? Jacó. Amém? Partiu todo Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus,
o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Vou repetir isso aqui, hein? Então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviava para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Vocês entenderam aqui agora da onde que começou a surgir o povo hebreu depois que ficou lá de escravo para o Egito. Saiu todo mundo que era da promessa, descendentes aqui de Jacó, o povo chamado de Israel, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, filhos da promessa, um povo que, quando Deus fez as promessas para Abraão, né? Então vocês estão começando a ver como é que eles chegaram ou foram, né? Por que eles passaram a ir para o Egito? Lá no livro de Êxodo nós vamos ter mais esclarecimento disso, né? Amém? Então vamos lá. Então o 7, vou voltar aqui, tá? Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência. Então foi todo mundo, levou-os consigo para o Egito. Então, o povo da promessa, aqui no capítulo 46, 7, é a prova que o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da promessa, a nação aqui, foi como que eles foram para o Egito. São esses os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Rubem, olha a tribo, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rubem: Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. Então, os filhos. Rubem é um dos filhos de Jacó. Os filhos de Simeão, que é outra tribo. Os filhos de Levi, que é outra tribo. Gerson, Coate, Merari. Os filhos de Judá, que passou a ser outra tribo, que foi Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Oná, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Hezron e Amu. Os filhos de Issacar: Tolá, Puvá, Jó e Simrom. Está entendendo aqui da onde que vai surgir os nomes lá depois do Antigo Testamento, né? Vai desenrolar aqui várias situações. Os filhos de Zebulon, quem são? Zered, Elon e Jaliel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó. Então, olha, vamos parar isso aqui que é muito importante. São estes os filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Rubem, o primogênito de Jacó. Aí vem Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. São esses os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas
33. Guarda isso aí. Então esses aqui era de Lia. Compreenderam aí? Os filhos de Gade, Zifion, então outro aqui, ó, Gade, Zifion, Ragi, Suni, Etzbon, Eri, Arodi, Areli. Os filhos de Aser, Imã, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa. Então, Zilpa. Então, de Lia, vou até escrever aqui, tá? Para ficar mais fácil para mim, para vocês também escrevam. De Lia foi Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Correto? Os filhos de Zilpa, que era, salvo engano, a serva lá, né? Foi Gade e Aser. E aí eles tiveram outros filhos. Os de Raquel foi José e Benjamim. Não é isso? Nasceram José na terra do Egito. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está faltando. Então vamos lá. Raquel, mulher de José, com José e Benjamim. Nasceu José na terra do Egito. José teve filho Manassés, guarda esse número, e Efraim, que deu à luz a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Aí vem os filhos de Benjamim. Belar, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São esses os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Olha que interessante, 33, 14, vamos lá. Os filhos de Dan foi Russim. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Silém. São esses os filhos de Bila. Então, Bila então foi Russim, não, Dan, né? Foi Dan, depois Naftali, não é isso? Que são os filhos de Bila. Então, olha só para vocês verem. Se nós lembrarmos, né? Jacó, quando ele teve lá, brigou com seu irmão, ele foi na terra lá da sua mãe e gostou de Raquel. Vocês lembram disso? Só que aí ele teve que trabalhar 7 anos, depois mais 7. Quando ele trabalhou 7 anos para casar, a princípio com Raquel, salvo engano, Labão foi e pediu para ele, e falou que, como Lia era a primogênita, que ele teria que casar com Lia primeiro. Aí ele trabalhou, aí ele depois de uma semana casou com Raquel e trabalhou mais 7 anos, foi próspero. Aí teve aquelas situações todas lá das vacas malhadas, né? E depois ficou, salvo engano, mais 6 anos, e Deus mandou ele sair daquela terra, né? Então o que acontece? Naquela época, a primeira mulher dele foi Lia, Raquel, e depois ele teve as concubinas. Por quê? Raquel também era estéril. Então, no início, você lembra de Sara? Aí depois ela pediu para poder ele
concubinar, né, vamos falar assim, com a serva dela. E no início, Lia estava tendo muitos filhos. E Raquel estava se sentindo um pouco ofendida, né? Aí o que aconteceu? Depois ela pediu para ter com a serva. Aí Lia também depois deu filho. Então, as esposas dele, de certa forma inicial, era Lia, Raquel e as outras eram concubinas, correto? Então, das filhas da primeira esposa era Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. De Raquel, José e Benjamim. De Bila, Dan, Russim e Naftalim. De Zilpa, Gade e Asser. Se tiver alguma coisa errada aí, vocês corrigem para mim. Amém? Então vamos lá, no 25. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e esses deu à luz a Jacó, a todos 7 pessoas, todos que vieram com Jacó. Vou continuar aqui. Labão, né, que era coisa do... deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus filhos descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66. 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram do Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então, todas as pessoas que vieram da casa de Jacó foram 70. Vou até marcar aqui, ó, 70. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Quem que era aqui Judá? Irmão de José, filho de Lia. Beleza? Pediu para voltar lá para chamar o pai, né? Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Olha, um filho, né, que ele não era rebelde, ele, né, porque tem alguns filhos que saem de casa com rebeldia. Nesse caso aqui, José não saiu com rebeldia, pelo contrário, eles tentaram apagar o sonho dele, jogou ele no poço, ele até acharam que estava morto. E aqui, essa cena, vamos pensar assim, um pai que, né, no caso era Jacó, que tinha muitos anos que não via um filho, que estava como morto. José, um filho que foi retirado, né, da família pelos outros irmãos, e estavam tendo um encontro. Então, imagina uma situação emocional aqui, sentimental, nessa cena, o encontro do filho que foi excluído da família, o pai que tinha um filho, estava no engano, que o filho tinha morrido, e os dois encontrando, depois de vários anos, e o filho numa situação boa que poderia ajudar o seu pai no momento de mais desespero, né? O filho pródigo, ele teve por iniciativa sair da casa do pai com forma, vamos falar assim, de rebeldia, pegando aí a herança antecipada, fez a bagunça toda lá, né, na saída dele, e depois teve que voltar para o pai, né? Foi até bem recebido e tudo, mas ele voltou, o pai, de forma assim, limpo, o pai tendo que ajudar, né? Tem outra situação, mas nessa outra história, né, que muitas vezes que Deus também age assim com a gente, às vezes a gente vira a cara
faz as bobagens aí da vida e depois vai lá, Deus está de braço aberto para nos receber. Mas nesse caso aqui, José, ele recebe o pai, né? Então é uma outra situação, e de forma que ele, como filho, ele dá segurança para o pai ali e vai abençoar o pai. Então, uma situação melhor. Então, além de ter a situação, a questão ali de ter reencontrado com o filho depois de muitos anos que ele achava que estava morto, ele teve a esperança de ver ele vivo, e ainda foi o filho ali, José, numa situação boa. Então, olha para você ver que orgulho que teve ali, né, no coração ali de Jacó. Além dele ter visto o filho, ele podia ter achado ele lá com problema, ou internado, ou qualquer coisa, né, preso para ajudar ele. Não, foi o contrário. E cumpriu-se aí a promessa lá, né, dos sonhos, né, que todos iriam curvar, né? Então vamos continuar aqui. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Responderei: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Entenderam aí? Vou repetir. Os homens, vou voltar aqui lá no 31. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Então, todo o povo, toda a família dele estava indo de encontro ali junto do Egito, junto de José, sob a proteção dele ali, né? Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo seu rebanho. Então, levar tudo, gado, né? Vocês viram o anterior. E tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Então, olha só para você ver outra situação aqui. Eles não saíram lá da terra deles para chegar lá e ficar o dia inteiro deitado, não. O povo, a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Vocês viram naquele tempo? Né? Desde aquele tempo, vamos falar assim, a pessoa que não trabalha, eu acho que ela não era bem-vinda. Então ele tinha que saber o seguinte: o que você vai agregar para nós aqui nessa terra? Vamos pensar, né? O que você sabe fazer? Ninguém ficava à toa, né? A não ser os chefões lá que tinham outro tipo de atividade, né? De coordenação, administração, de governança, e vamos lá. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis. Então José estava ensinando para eles o que ia fazer. Estava instruindo eles, porque já eram duas nações diferentes, ou dois costumes diferentes, né? Também tem isso. Responderam: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então, nessa frase aqui também, já viu que aquele povo que José... Então, olha só,
Vocês me perdoem hoje, tá? Tá um pouco misturado aqui algumas coisas, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Deus sabe a forma de misturar e a gente tomar essa vitamina ali da palavra. Então, olha aqui, ó. Quando, olha que interessante. Vamos ver se eu consigo transmitir isso aqui. O povo da promessa, desde Abraão, Isaac, Jacó, veio para José, que foi excluído ali daquele povo temporariamente, vamos dizer assim, né? Mas que Deus, tudo isso aqui, um propósito de Deus. José foi lá no outro povo, um povo egípcio, que tinha outro costume, outros deuses, outras situações aí culturais, que tanto essa questão dos animais, eles tinham adoração por esses animais, né? O povo egípcio, salvo engano, eles alimentavam mais de cereal, milho, essas outras situações. Acho que a vaca, inclusive, se eu estiver enganado, vocês me corrigem aí, ela era até idolatrada, tinha idolatria, então tinha idolatria para tudo quanto é tipo de coisa. E aí, José estava ali como, desculpa a expressão, um salvador da pátria do Egito. Por quê? Porque o povo egípcio precisava dele para administrar, para eles não morrer de fome, e ao mesmo tempo, José, naquele momento, ele também precisava de trazer o povo de Deus. Então, assim, se o povo egípcio, naquele momento, não aceitasse o povo de Deus, o povo de Israel, a descendência de Jacó ali, José, talvez eles iam morrer de fome. Então teve uma certa um certo acordo, mas dentro desse acordo já existia um ponto, né? Por exemplo, o povo de Deus era idolatria para outros deuses. Da situação aqui do povo egípcio para com o povo de Israel, já tinha aqui que eles abominavam os pastores. Por quê? Porque eles iam de encontro deles acharem que aquele povo estava ofendendo os deuses deles. Então já começou aí uma coisa assim, meio que... eu estou tentando lembrar aqui uma situação que a pessoa fala até no casamento, que a pessoa não tem o mesmo... Coloca aí no comentário aí para vocês me ajudar, que agora eu acho que isso aqui não é nem para lembrar agora não, é para poder instigar aí de vocês me ajudarem nessa dificuldade a participar, para ver que vocês são importantes nesse vídeo, para auxiliar, para poder ver se entendeu também. Ah, bacana, hein? Estratagema aqui de José, né? Agora, né? Vocês lembram lá, né? Então é isso, gente. Agora vai começar, né? Foi bem esclarecido aqui nesse capítulo quais são os filhos de Jacó, com cada a descendência, quantas pessoas que foram para o Egito, né? Como que eles foram para o Egito, como que eles foram direcionados aqui com relação como que ia instruídos, o que eles iam fazer a princípio, as coisas que estavam assim ainda para tentar adaptar, que não vão ser adaptadas, o encontro do pai, né, que teve uma questão muito emocionante aqui do pai vendo o filho, José, né, Jacó vendo José, e que nós possamos aprender com relação a isso aqui. Eu acho que esse capítulo 46, ele é uma chave, mais um marco na história bíblica,
de, de mais um movimento da promessa, das promessas, né? Isso aqui, essa ida do povo de Israel com todo mundo para o encontro do pessoal egípcio, vocês viram que eles foram lá, não foi como escravo. Lá na frente nós vamos entender como que eles se tornaram escravo, né? Porque o povo começou a multiplicar demais, não foi isso? E aí depois o faraó da época lá ficou com medo, enfim, nós vamos chegar lá no nome de Jesus. Mas uma situação aqui bem marcante é que quando Deus manda você mudar, né? Fala ele aqui no capítulo 3, no versículo 3, desculpa, 46, versículo 3, fala: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então, muitas vezes a gente, né, igual essa situação da chuva mesmo, não entendi por que comecei a falar sobre isso hoje, né? Mas essa situação da chuva, às vezes muitas pessoas têm medo de sair daquele lugar. E pede direção de Deus, porque pode ser um momento histórico da sua vida, de você mudar a sua vida toda. E não temas, está aqui, ó, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti grande nação. Pode ser que Deus está fazendo chover, permitindo fazer chover em determinado lugar, para que você possa também mudar o seu ambiente, mudar suas amizades, mudar alguma coisa, né? Eu falo muitas vezes para aquele que é cristão, que está aí passando por uma situação complicada e acha que está meio assim, fala assim: Deus, eu estou perdendo tudo. Confia em Deus, que pode ser que Ele tá livrando, Ele está te dando livramento às vezes lá na frente do seu filho, misturar com outro povo, da sua filha, às vezes, né, tem um problema aí maior nesse lugar e às vezes Ele quer que você saia daí rápido, ou já falou para você sair daí e você não saiu, e às vezes é uma forma que está acontecendo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme o teu propósito. Então, se você tem um propósito de Deus na sua vida e está tendo esse momento aí que parece que você perdeu tudo, às vezes é o momento de transformação na sua vida. Aí vocês vão falar assim: ah, é muito fácil, né? Oh, Jesus, isso é maravilhoso. Vocês vão falar assim: é muito fácil você falar isso, na sua casa não está chovendo, você está dormindo tranquilo, você tem cobertor, você tem a casa aí, né? Um exemplo, tem a gente falar assim para as pessoas que é muito fácil a gente estar no conforto nosso e a gente falar, não está com a dor do outro. Mas então eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Em 1983, a minha família, o meu avô, os meus pais, tiveram que sair da beira do rio por causa de uma enchente. Vocês podem pesquisar aí, foi uma das maiores enchentes que teve em Belo Horizonte. Minha família tinha uma propriedade perto de um rio aqui na cidade, que era como se fosse até um sítio, vamos dizer assim, hoje. E tinha vários anos, desde a minha mãe falava da infância dela, que às vezes na época da enchente vinha aquele tanto de sujeira que tinha que limpar a casa, não sei quem lembra aí na época, era aquele vermelhão, o joelho dela ficava todo, ela falava que ficava todo parecendo uma lixa aí, né? Não sei o nome disso. E meu avô não queria sair de lá. E aí nessa enchente de 83, eu era pequeno,
Eu lembro que meu pai tinha um Fiat 147, nós fomos fazer uma mudança no Fiat 147, porque ele perdeu quase tudo. A água subiu aqui e tudo, mas aquele ponto, a princípio, parecia que era o fim. Mas eu acho que foi um recomeço de Deus nas nossas vidas. Há pouco tempo atrás eu passei lá com meu avô e a gente não conseguia imaginar se estivesse naquele lugar hoje. A nossa família poderia ter tido outra história. E pela glória e graça de Deus, Deus usou disso para que a gente pudesse conhecer outros lugares, mudar outras pessoas, e estamos aí até hoje para a glória de Deus. Amém? Então eu sei o que é isso. A minha mãe passou por dificuldade com relação a isso, desde a infância dela. Era cobra que vinha no meio da enchente, que ela contava para mim. Eu cresci escutando essas histórias. Então eu me comovo muito com esse povo, com essas pessoas que estão ali. Porque a minha família, uma parte dela, foi que perdeu tudo. Mas que Deus, para a glória dele, depois ele multiplicou e mudou muita coisa. Então eu sei o que eu estou falando. Eu não estou aqui com uma hipocrisia de estar aqui, graças a Deus, sem chover, sem nada, e não sentir a dor do outro, não. Eu já passei por situações na minha vida que hoje eu entendo porque que Deus permitiu que isso fosse passado, alguma experiência, dentro, igual essa situação aqui de José, já tive lá no poço, como diz o outro. Eu sei o que é estar lá também para te falar. Então, mas eu também quero te dizer o seguinte, que Deus, quando Ele tem um propósito na sua vida, e você permite que Ele faça e confia nele, Ele muda a sua história assim como Ele está mudando a minha, e vai mudar a sua também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.